ler juntos a palavra de Deus. E muitas vezes isso é para entender que nós precisamos viver como ressuscitados em Cristo. Muitas vezes nós vivemos como se Cristo não tivesse morrido, como se a vida que Ele trouxe para nós não surtisse mais efeito. E eu queria que você meditasse sobre isso, a vida que Cristo te dá. Em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler um trecho da palavra. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 17. Um pouquinho em pé, só rapidinho, e nós já, é rápido, são versos pequenos, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Diz assim, a união com Cristo glorificado. Sobre esse vídeo que mostrou, nós precisamos entender que o nosso Cristo vive. E diz assim, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia ou um desejo carnal, um desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, judeu, circuncisão ou incircuncisão, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém ou contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Feche seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra. Essa é a sua palavra que vive como o Senhor vive, Pai. Essa é a sua palavra que perpetuamente tem ministrado a corações. Essa é a sua palavra que nos ajuda a nos dispor, Pai, do velho homem, despojar daquilo tudo que é passado e viver o novo de Cristo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a perseverar, a se manter, a andar no caminho, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Eu separei 6 pontinhos de vida para as nossas vidas, e eu queria que nós pensássemos na palavra de Deus. Continue com a Bíblia aberta. Eu queria que você pensasse na palavra de Deus sobre a vida, e sobre cada detalhe dela, cada coisa
né? Isso aqui é um tabuleiro de xadrez. Eu queria que você pensasse, ao ministrar essa palavra, eu queria que você pensasse nas decisões da sua vida. Eu queria que você pensasse no que você tem buscado. Uma das primeiras coisas eu queria que você pensasse é nisso, no que você tem procurado. Uma das traduções que eu li essa semana, eu li um pouquinho desse trecho, acho que alguns versos do começo desse capítulo, também quando nós fomos visitar 2 irmãos lá na casa de recuperação, e eu li um pouquinho disso, e eu ministrei a eles sobre esse começo desse capítulo. E uma das coisas, na outra tradução daquela Bíblia, falava: procurem as coisas do alto. Aqui fala: buscai. E eu queria que quando você pensasse em vida, você pensasse, primeira coisa, no que você tem buscado. Qual vida que você tem buscado? Buscar é fazer com que os meios cheguem ao fim. Não adianta você falar: eu busco isso, mas as suas atitudes, a sua vida diária, não tem feito isso. Por isso que eu pensei em movimento também. O que você tem procurado e buscado? Aqui a primeira coisa que ele fala: portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, se vocês realmente têm entendido que Cristo vive, que Ele não está mais num madeiro, que Ele não está mais na cruz, mas que Ele vive, nós temos que viver como ressuscitado, e temos que procurar as coisas lá do alto. O que são coisas lá do alto? Você vai falar assim: pô, pastor, eu preciso andar de avião então? Eu preciso pular de paraquedas, como alguns têm combinado de amanhã pular de paraquedas, ou de paraglider. Eu preciso ir lá no alto e sentir a presença de Deus no monte. O que ele está falando aqui de procurar e buscar as coisas do alto, é buscar o que Cristo tem para nos oferecer, aonde Cristo está. Características de uma vida semelhante a Cristo. Ele está explicando um pouquinho lá depois, aqui no verso 12, é procurar aquilo que Cristo é viver aquilo que Cristo vive. Cristo vive em comunhão com Deus, Cristo vive na presença de Deus, Cristo busca todos os meios para encontrar Deus na sua vida diária, e o que nós temos que buscar é os meios de encontrar Deus. Quando nós levantamos para tomar um café, onde nós encontramos Deus? Quando nós levantamos para caminhar para o serviço, como nós encontramos Deus? Quando nós levantamos para trabalhar, como nós encontramos Deus? Aonde Deus está? E ele está falando: procurem as coisas lá do alto. As primeiras coisas que nós devemos pensar é naquele que deu a vida por nós. As primeiras coisas que nós devemos pensar é aquele que deu a vida a nós. Procure isso na sua vida diária. A primeira coisa que ele está falando para ter uma união, o título desse capítulo é União com o Cristo glorificado, é procurar as coisas do alto. Para você estar em comunhão com Cristo, não é vir à igreja. Para você estar em comunhão com Cristo, é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Onde Cristo está e vive, assentado à direita de Deus. A oração que nós estamos em movimento esse mês, desde ontem, desde a vigília, desde o começo desses 30 dias, é para quê? Para nos aproximar mais de Deus, para viver uma vida mais com Deus, para voltar para o altar, para entender o significado de uma vida de confissão, uma vida de transformação, buscar as coisas do alto. Há quanto tempo você não tem confessado os seus pecados? Há quanto tempo você não tem falado e rasgado o seu coração? Hoje de manhã nós falávamos para os homens aqui, no café da manhã da JNI, que nós precisamos rasgar o nosso coração. Falava de um homem justo e íntegro, como Noé. Começou excelente a vida. E muitos têm começado excelente. Hoje eu li um livro e falava, até anotei aqui, muitos têm começado excelente a vida, mas as últimas frases dele, tem algumas coisas que foram complicadas. Por exemplo, a última coisa que fala de Noé, né? Fala que ele estava bêbado de vinho e jazia nu. A última coisa que fala de Salomão, um homem que buscou sabedoria, já sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses.
de Saul, um homem belo e formoso, que se destacava entre os demais, né? Moço tão belo que entre os filhos não havia outro, desde os ombros acima. O que fala dele? Que ele abandonou os caminhos do Senhor. Se nós não buscarmos as coisas do alto, nós podemos também viver longe de Deus nos últimos dias. Por isso, cada movimento da nossa vida é importante. Cada decisão da nossa vida é importante. E nós vamos pensar nela. Procurem as coisas do alto. A segunda coisa que ele fala, mantenham o pensamento. Ou nessa tradução fala, pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Se você manter o pensamento nas coisas aqui da terra, você vai pensar em trair. Você vai pensar em mentir para subir na vida. Você vai pensar em fazer o mal ou em tentar o mal. Dos versículos que nós lemos essa manhã para os homens, falava assim, que era mal todo o desígnio do coração do homem, e por isso Deus se arrependeu de fazer e criar a raça humana. Se nós pensarmos como pensam na terra, nós pensaremos mal, nós intentaremos o mal, mas se nós pensarmos e olharmos como Cristo olha, o olhar de Cristo para uma pessoa era um olhar de amor. O olhar de Cristo para uma criança era um olhar de filho. O olhar de Cristo para uma irmã da igreja era um olhar de irmã. O olhar de Cristo para uma senhora era um olhar de mãe. E nós precisamos procurar manter o pensamento, perseverar o nosso pensamento na palavra de Deus. Perseverar o nosso pensamento nas coisas lá do alto. Quando fala aquele versículo, né, de Lamentações 3:21, quando fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas se eu não tiver nada na minha cabeça, só tiver minhoca, não vai ter esperança na minha vida. Porque eu tenho que ter. Como que eu posso trazer algo que não existe? Eu preciso pensar nas coisas de Deus. Eu preciso pensar naquilo, o que Deus quer da minha vida. O que Deus quer do meu próximo passo. O que Deus quer que eu faça? Tem tantas oportunidades, quase a maioria de vocês ou estão na faculdade, ou já terminaram uma faculdade, ou vão fazer uma faculdade. Vocês têm tantas oportunidades, que muitos outros não têm, e tem tantas decisões para tomar. Mas tem que tomar certa decisão. Tem que tomar certo. A terceira coisa que eu falei é decisões. Terceira coisa que eu separei aqui é decisões, além de buscar as coisas do alto, além de perseverar, manter no caminho, né, como eram chamados os primeiros cristãos, os do caminho, manter no caminho. A terceira coisa são decisões de vida. Como que eu posso chegar e ter um bom final? Eu separei alguns outros homens de Deus, né, fala de Josué. A última palavra que fala de Josué é: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué 23:14. Um homem que teve um bom final, porque ele sabia tomar a decisão certa. Ele é um daqueles que começou bem e terminou bem. Ele começou a jogar, cada movimento da nossa vida define o seu final. Se você joga xadrez ou entende isso, que cada peça te leva a um checkmate. Cada movimento, se você fizer uma peça errada, com o peãozinho, né? É o peãozinho primeiro. Se você fizer a peça errada, vai influenciar no seu jogo final. E na nossa vida é assim também. Josué entendeu aquela palavra que Deus falou para ele: medita dia e noite na minha palavra, e será próspero e bem sucedido. Medita dia e noite. E o final que fala dele é esse aqui: ele continuava confiando em Deus. Nenhuma das promessas que Deus tinha falado a nós
se caiu pelo caminho, nenhuma das promessas falhou. Eu continuo confiando em Deus. Como que você tem trilhado as suas decisões? Como você tem trilhado os movimentos da sua vida e dentro do seu tabuleiro? Como que você tem escolhido cada jogada? Como que você tem feito isso? Para que a vida habite na nossa vida, nós temos que buscar. Nós temos que procurar e perseverar. Nós temos que decidir corretamente. Orar não é decidir. Muita gente fala, eu vou orar e toma a decisão pela sua cabeça e não espera em Deus. Orar é esperar. Orar é saber que Deus tem a resposta. Quando eu oro, eu espero. Quando eu oro, eu não tomo a minha decisão. Eu espero a resposta de Deus. Quando Josué orava, ele esperava aquilo que Deus tinha para a sua vida. Espera. O jogo de xadrez é um jogo de paciência. A decisão certa está naquele que analisa cada ponto. Coloca na balança as coisas. Pare de tomar decisões rápidas e sem analisar a profundidade dela. Seja alguém mais profundo. Pare de viver uma vida rasa. Se aprofunde na palavra de Deus. Decida o melhor. A quarta coisa dentro disso é faça morrer o velho homem. No verso 5 e no verso 8, fazei, pois, morrer. E o verso 8, agora, porém, despojai-vos. Despojai-vos daquilo que não é de Deus. Não tome decisões de acordo com os seus desejos. Não tome decisões de acordo com as suas vontades. Aqui ele fala de desejos, ele fala, deixai morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição. Nós somos prostitutos por nascença, mas nós somos santos pela graça de Deus. Deixai morrer a vossa natureza terrena, a vossa impureza, a vossa paixão lascívia, o seu desejo, a avareza, deixa morrer isso. O mundo nos ensina a consumir, 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 mas a palavra de Deus nos ensina a dar, a dar, a dar. Pare de consumir, pare de guardar coisa que apodrece. Você tem tanta coisa para oferecer para outros que você não usa mais, doe. Para de ser avarento com as coisas. Para de viver e ganhar o seu salário para entregar em coisas dessa terra. Invista em vidas, invista em pessoas, invista na obra. Pare. Pense no que você vai investir a sua vida, ou que você vai investir aquilo que Deus tem te dado. Lhe será cobrado. Lhe será cobrado. Aquilo que Deus tem te dado. Se Deus tem te feito próspero, é por algum motivo. Não é para você esbanjar nos seus prazeres. Outra coisa que ele fala aqui, por essas coisas é que vem a ira de Deus, ou sobre os filhos da desobediência. Despojai-vos igualmente da ira, indignação, maldade, maledicência, pensamento maldoso, linguagem obscena. Deus não te chamou para colocar em rodas de linguagem obscena, de falar mal dos outros. Leia o Salmo primeiro. Você não está conseguindo sair dessas rodas, ou sair dessas piadas maliciosas no trabalho, leia o Salmo primeiro, e se deleite na palavra de Deus. Deus te chama para uma vida santa. Não minta uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Olha o que ele fala do novo homem. Isso aqui eu achei lindo e maravilhoso. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Se nós não nos revestimos do novo homem, nós não teremos o pleno conhecimento das coisas de Deus. O pleno conhecimento, um homem sábio e conhecedor das coisas e da sua época e do seu tempo, como eram os filhos de Issacar, que Davi fala
e consulta eles, que eram conhecedores do seu tempo e analisavam a sua história. Para ser conhecedor do seu tempo, nós precisamos nos refazer no novo homem que vem através de uma limpeza da palavra de Deus. Se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Que o criou. Nós precisamos saber isso. Nós precisamos nos revestir. O quinto ponto é esse revestimento do velho homem. E o verso 12 que fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Parece o fruto do Espírito da nossa vida. Não? Domínio próprio, alegria, paz, amor, fidelidade. Se aumentar, isso aqui é o fruto do Espírito, que é Jesus. Jesus é o fruto do Espírito. Ele fala disso, de nos revestirmos de misericórdia. Como que nós falamos que nós somos cristãos se nós não temos misericórdia? Como que nós falamos que nós somos cristãos se nós não fazemos o bem ao outro? Vir à igreja não é fazer bem. Praticar o bem é sair. Praticar o bem é andar. Eu sei que a palavra de Deus nos fala que primeiramente devemos fazer o bem aos da família da fé. Mas nós precisamos praticar o bem fora. Nós precisamos sair. Se envolver nesses ministérios, que o Sérgio falou do Sopão, se envolver nos ministérios da JNI, tem tantos ministérios. Hoje nós tivemos uma reunião de evangelismo. Como evangelizar aqui às 5 da tarde. Como estratégia de evangelismo com o Estevão. Tivemos uma reunião, o Sal da Terra, hoje se reuniu sábado. Como abençoar a vida. Eu tinha 92 crianças. 92 crianças. Eu sei que hoje tinha bastante voluntário, mas nós precisamos de mais. Quinzenalmente, saem, se envolvam nesses ministérios que são braços da igreja, que tocam vidas fora. Vidas fora. Não busque só aparecer no altar, mas toque vidas fora. Precisamos disso. Daí vem os galardões. Tocar vidas, participar, se envolver nos movimentos, sabe? Participar, fazer missões, fazer evangelismo, mas ao mesmo tempo fazer o bem. Fazer o bem. Você não precisa fazer o bem só dentro da igreja. Ser humilde, ser manso. Pô, para de ser uma pessoa com curto-circuito toda hora. Alguém encosta no você já grita. Para, você é uma pessoa mais mansa. Você é uma pessoa que ouve mais as pessoas. Seja alguém que olha mais no rosto das pessoas. Sabe, e consegue amar. Você não está conseguindo amar alguém, é porque você não está conseguindo entrar em intimidade com Deus. Como que eu posso falar que eu amo a Deus que é invisível se eu não amo meu irmão que é visível? É isso que a palavra de Deus diz. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso tocá-las. Acima de tudo, porém, seja o amor, o vínculo da perfeição. E por último, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós, jovens, a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus habitar na sua vida. Deixa a palavra de Deus habitar no seu coração, mesmo que para isso você perca algumas coisas. Eu já perdi emprego por ser cristão, e sei que muitos aqui já perderam emprego por ser cristão. Mas vale a pena. O fim nosso é melhor. Cada movimento define o seu final. Define o seu final. Eu só queria ler um verso para terminar, que está lá no verso 23. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Tudo que você for fazer, faça para Deus, tudo, e saiba que isso influencia na sua vida como um todo. Eu queria deixar essa mensagem para você, enquanto os irmãos chegam para nos ministrar através do louvor.
Você pode ficar de pé e nós vamos ter um tempo de oração. Um tempo de oração enquanto eles chegam e nós vamos louvar a Deus. E se Deus simplesmente falou com você em uma parte dessa mensagem, chega aqui ao altar. Esses são os altares que da faculdade e o altar da igreja aqui na Glicério, antes de mudarmos para cá, desse tempo de oração. Se Deus falou com você, simplesmente dobre o seu joelho nesse altar. Chega aqui e fala: Deus, eu quero mudar. Eu quero ser diferente, eu quero essa vida. Eu quero que os movimentos da minha vida se tornem um checkmate no céu. Eu quero que os movimentos da minha história me levem para o céu. Cada movimento traga vida na minha vida hoje. E eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. A palavra é poderosa para transformar, para curar, para agir, para movimentar, para girar a nossa vida como um todo. Creia na palavra, ela é poderosa, só ela é poderosa e suficiente para transformar a nossa vida. Se Deus falou com você, chega ao altar do Senhor.